Este sermão foi pregado por Spurgeon quando estava muito enfermo em seu quarto, na cama, para irmãos que foram visitá-lo e estar com ele em Menton, França. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Que o Divino Mestre nos leve às minas da verdade de Deus e nos mostre as coisas profundas de Deus. Como diz o hino, paz, paz perfeita, neste tenebroso mundo de pecado, o sangue de Jesus sussurra paz interior. Paz, sim, paz perfeita. Este é o céu interior, paz brilhando como uma luz celestial, mesmo na meia-noite deste mundo de preocupações. Não podemos desfrutar a verdadeira paz enquanto o pecado permanece na consciência. Bem pode o oceano ficar quieto enquanto uma tempestade se enfurece, ou descansarem as aves marinhas nas ondas quando a tempestade é uma mistura de terra e do céu. Quanto mais a consciência é iluminada, mais certamente ela proibirá a paz enquanto o pecado permanecer. Pois seu veredicto honesto é que o pecado merece a ira de Deus e deve ser punido. Toda a compreensão vertical assente à justiça daquela dispensação pela qual e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como está em Hebreus 2:2. Para mim, quando fui convencido do pecado, parecia que Deus não poderia ser Deus se Ele não me punisse pelos meus pecados. Devido a essa convicção profunda, aquela grande verdade do Evangelho, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, em 1 João 7, tornou-se uma mensagem celestial, mais doce do que a música das harpas dos anjos. Então eu vi, com surpresa feliz, que Deus em Cristo Jesus é justo e justificador daquele que crê. Para mim, a gloriosa doutrina da substituição era um poço no deserto e ainda é assim. Eu acredito nela com toda a minha alma. Um homem honesto, se ele está em dívida, sempre estará em apuros até que o débito seja removido. Mas quando a dívida for paga, ele salta em liberdade e alegria. Quando eu soube que a minha enorme dívida do pecado havia sido totalmente paga pelo Senhor Jesus Cristo, que fez isso para todos os crentes, então o meu coração esteve em paz. Como eu desejo que todos vocês possam se juntar a mim e ao bispo Bickerstaff e cantarmos com ênfase: paz, paz perfeita. Neste tenebroso mundo de pecado, o sangue de Jesus sussurra a paz interior. E o segundo verso continua a falar de paz, paz perfeita, por multidões de deveres pressionados, fazer a vontade de Jesus, este é o descanso. Esta paz é uma possessão presente e pode ser apreciada nas condições ordinárias da vida. Todos os que se mantêm em casa, cada dona de casa ocupada, todo homem que está muito ocupado com seu negócio, precisa desse versículo. Paz, paz perfeita, junto a multidões de deveres pressionados. Pois ser pressionado de perto por uma multidão de deveres não tende a trazer paz de espírito. Vocês não sabem como agir em meio a tudo o que vocês têm que fazer e parece haver muito a ser feito repentinamente. Se os deveres do mundo vêm de forma regular e vocês podem suportá-los como eles vêm, vocês podem estar em paz, apesar de incessantemente ocupados. Mas quando eles vêm correndo, desordenadamente, não apenas uma coisa, mas 20 outras coisas, todas reivindicando serem feitas de uma só vez, então a alma ansiosa tende a estar inquieta. Ficamos primeiramente cansados e depois preocupados. Estar perfeitamente em paz em meio à grande pressa que nos invade com preocupações é uma condição muito abençoada da alma, e a única maneira de alcançá-lo é descrita na próxima linha do hino: fazer a vontade de Jesus, este é o descanso. Pois ter certeza de que o que você está fazendo é o que Jesus quer que você faça é a paz. Feliz é a alma que está fazendo o que Jesus teria feito. Eu fiz essa pequena pergunta no orfanato para as crianças que liam: o que Jesus faria? Isto, se temos mentes espirituais, será um dos melhores guias para nós quando estivermos em dificuldades, como sendo a próxima coisa para nós fazermos.
Gostaríamos de fazer o bem, mas também muitas coisas boas estão presentes conosco. O que deve ser feito primeiro? Pois saber a vontade de Jesus e fazê-la é permanecer na paz de Deus. O que não podemos fazer, vamos deixar com Ele, certos de que o nosso dever não reside na região do absolutamente impossível. Como o hino continua dizendo, quando os obstáculos e provações parecem ser como muros da prisão, eu faço pouco que posso fazer e deixo o restante para ti. Deus entra com a sua graça onde o impossível nos exclui. Há duas coisas que nunca precisam nos preocupar: o que podemos fazer e o que não podemos. O que resta? O verso seguinte é muito doce. Paz perfeita, com dores surgindo ao redor. No seio de Jesus, nada senão calma é encontrada. Ó, essas tristezas, dores da doença em nós mesmos e nos outros, lutos, perdas e cruzes na vida diária, incapacidade para socorrer e depressões de espírito. Estes dois últimos são, por vezes, o pior de tudo, pois então a tristeza vai direto para o coração e torna-se tristeza de fato. Todas as águas do oceano são como nada para o navio, desde que sejam mantidas fora. Mas quando elas entram na cabine de segurança do coração e começam a encher o porão do coração, então estamos em perigos. Mas o hino diz: paz perfeita, com dores surgindo ao redor. Isto é o dedo de Deus. Não está de acordo com a natureza de um homem ser tão feliz quando ele está na adversidade como quando na prosperidade. Mesmo quando triste está, sempre alegre. É um paradoxo realizado somente por alguém que conhece o próximo verso. No seio de Jesus, nada senão calma é encontrada. Posição maravilhosa. Permitam que nos maravilhemos com a calma profunda que vem dela. Tenho por vezes notado muitos pintinhos aninhados sob as asas de sua mãe, empurrando as suas cabecinhas debaixo de suas penas, parecendo tão quente e aconchegante que eles não parecem saber que estava frio no grande mundo lá fora. Perto do seio de sua mãe, eles cacarejavam muito felizes e estavam completamente não afetados pelas geadas da noite ou os calafrios do dia. Assim lemos: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, e sua verdade será o teu escudo e broquel. Salmo 91:4. Nós nos achegamos a Jesus e encontramos abrigo e segurança nele, assim como os pintinhos sob as asas de sua mãe. É assim com cada um de vocês. A salvação presente deve render-lhes consolação presente, e ela fará isso se vocês agirem de acordo com a sua posição e privilégio. Contem o seu sofrimento a Jesus. Deixem o seu sofrimento com Jesus. Levem a sua tristeza para Ele. Levem a sua tristeza para Ele e depois vejam que paz, a paz perfeita, vocês poderão desfrutar, mesmo com dores surgindo ao redor. O verso seguinte servirá para nós que estamos por um tempo a milhares de quilômetros de casa. Paz perfeita, com entes queridos distantes, guardados em Jesus, nós e eles estamos seguros. Sim, a querida esposa está em casa. Nós não sabemos como as coisas estão indo lá com as crianças e os servos e os trabalhadores. Todos os tipos de coisas são deixados como encargos sobre os entes queridos em casa. Deixamos nossa amada com o nosso Deus e de longe recomendamos a casa a Deus, que está presente em toda parte. Um filho errante, uma filha rebelde, nós os deixamos todos com Jesus. É ordenado pela providência de Deus que esses entes queridos estejam muito longe, e por isso é certo que deve ser assim. Sim, aquilo que Deus aponta é certo e deve estar certo. A distância ordenada do céu é melhor do que a proximidade por nossa própria escolha. Como é doce essa linha! Guardados em Jesus, nós e eles estamos seguros. Eles estão seguros também. Está tudo bem com eles. Nós não podemos vê-los, mas eles estão sob os olhos de Jesus.
Eles estão tão próximos a Ele como estamos, e à sua guarda eles estão tão seguros como nós. Quando eu era muito criança, eu vivi tanto tempo com o meu avô que ele se tornou tudo para mim. E quando eu o deixei, parecia que ia para o meio de estranhos. E lembro-me que o vovô tentou me consolar dizendo: "Ah, filho, você está indo para longe de Stambourne, mas a mesma lua brilhará onde você está indo. Será sempre a mesma lua." Muitas vezes eu olhava para a lua e lembrava que o vovô estava olhando para ela também. E assim, nós não estávamos tão longe um do outro. É um doce conforto pensar que a mesma providência vela sobre os nossos entes queridos que estão longe, do outro lado do globo, na Austrália, como tem cuidado de nós que estamos aqui reunidos. A ausência de amigos não deve romper a nossa paz interior. Alguns são naturalmente ansiosos e inquietos, e isso está mais nos pensamentos daqueles que estão fora. Eu estava agora falando com uma amiga que tenta deixar seus problemas com o Salvador, mas logo os toma de novo e os leva para suas próprias costas. Ela lança seus fardos sobre o Senhor e em seguida inclina seus próprios ombros cansados para o fardo. Isso, ela confessou, havia feito muitas vezes. Eu disse a ela: "Você mantém o seu dinheiro em um banco?" "Sim", ela respondeu. Então eu disse: "É bom para nós dois que eu não sou o seu banqueiro." "Por quê?" ela perguntou. "Porque", eu respondi, "se você depositasse 100 libras comigo e depois voltasse em 5 minutos e perguntasse se o seu dinheiro estava seguro, eu teria que assegurar-lhe que não poderia estar mais seguro. Então você provavelmente iria querer vê-lo e eu diria: aqui está o seu dinheiro. Você pode sacá-lo de uma só vez. Eu não ficaria muito satisfeito se no dia seguinte você viesse de novo e repetisse sua pergunta e fizesse uma inspeção pessoal. Eu temo que eu diria a você: é melhor você ficar com o seu dinheiro e cuidar dele você mesma, pois é evidente que você tem pouca ou nenhuma confiança em mim. De qualquer forma, embora eu pudesse guardá-lo, esta seria uma conduta muito provocadora. Não devemos falar sobre confiança em nosso Senhor Jesus e em seguida retirá-la ao primeiro sinal de problema ou dificuldade. Nós e eles estamos seguros. Uma convicção segura desta verdade não nos banhará nos mares da paz celestial. Ó Senhor, faça assim com todos nós. Agora, olhe para o verso 5. Paz, paz perfeita, é o nosso futuro totalmente desconhecido. Jesus, nós conhecemos e Ele está no trono. Esse é o fim de todas as dúvidas sobre o futuro. Ele está no trono. Sua mão está no leme para conduzir o navio. Ele está no lugar de governo soberano. Nada pode acontecer senão o que Ele ordena ou permite. Ah, queridos amigos, alguns de nós precisamos nos lembrar de tal verso como este. Nós saímos deste lugar e fomos para casa há 1 ano atrás. Nós dois, tão felizes quanto pássaros poderiam estar, e dentro de poucos dias um tinha perdido sua esposa, e o outro um querido amigo, e depois outro. Nós não tentaremos olhar por esse telescópio que desvenda o futuro. Pode ser que as cenas sombrias nos assustem antes de alcançarmos a luz eterna. Nós não sabemos e não precisamos querer saber o que está reservado para nós, pois esta grande e confortadora verdade de Deus é encontrada em tudo. Nós conhecemos a Jesus e Ele está no trono. Nós podemos muito bem deixar todas as coisas com a nossa cabeça coroada. Acho que nenhum de nós gostaria de contradizê-lo, nem ter nada planejado de forma diferente daquilo que a sua amorosa mente aponta. Se Ele é por nós nesta tarde e dissesse a cada um de nós: meu filho, eu arranjei o seu caminho em terno amor e sabedoria, nenhum de nós desejaria que fosse de outra forma. Se Ele nos dissesse: eu tenho designado tal e tal, poderíamos dizer a Ele, como disse José a Jacó: não assim, meu pai, como está em Gênesis 48:18, e desejaríamos que Ele cruzasse as mãos com as quais Ele nos guia tão sabiamente? Nós questionaríamos pela bênção de mão cruzada que contraria o que pensávamos ser melhor? Deixe o rei ser um rei e fazer
o que bem lhe parecer, que possamos não só dizer isso, mas permanecer nisto na hora da tentação. E o hino diz: paz, paz perfeita, quando a sombra da morte está sobre nós e os nossos. Jesus venceu a morte e todos os seus poderes. A morte é o último inimigo, porém ela é o último inimigo a ser aniquilado. 1 Coríntios 15, 26. Ela não pode tocar em um filho de Deus. Apenas a sua sombra pode cair sobre nós. Que coisa pequena é essa? A sombra de uma espada não pode matar. A sombra de um cachorro não pode morder. A sombra de um leão não pode dilacerar. E a sombra da morte não pode destruir. O hino diz: a sombra da morte está sobre nós e os nossos. Bem, nós não somos bebês bobos que podem se assustar com a sombra, pois Jesus venceu a morte e todos os seus poderes. Ele fez isso por meio de sua própria morte e ressurreição. Esta ressurreição transforma a morte em outra coisa bem diferente do que era antes. A morte costumava ser como uma caverna negra nas montanhas. Homens disseram que muitos tinham caminhado por ela, mas que jamais alguém havia saído dela. Era uma caverna terrível que tudo devora, mas Jesus, ao passar por ela, transformou a caverna em um túnel. Ele entrou no lado sombrio, mas ele não permaneceu no coração da terra. Ele ressurgiu no outro lado, de modo que a morte é agora somente o caminho para o céu e a imortalidade. Tenho ouvido falar de uma anciã cristã em Plymouth que havia sido por muitos anos incomodada com medo da morte, mas ela superou isso e ficou muito feliz e contente ao falar sobre sua partida. Ela vivia em seu próprio quarto e uma noite ela disse para os amigos na casa: eu acredito que verei o Senhor amanhã. Foi numa noite de sábado. Ela falou assim, e de acordo com o seu desejo, não a perturbaram pela manhã. Mas como eles não ouviram nada dela na medida em que o dia passou, eles foram para o quarto dela próximo ao meio-dia e, com certeza, ela estava com seu Senhor. Em um pedaço de papel que estava em sua cama, encontraram essas linhas escritas: uma vez que Jesus é meu, eu não temerei despir-me, mas alegre lançarei fora estas roupas de barro, pois morrer no Senhor é uma bênção do pacto, visto que Jesus, para a glória, pela sua morte, abriu caminho. Essa é a maneira de olhar para isso. Paz, paz perfeita, quando a sombra da morte está sobre nós e os nossos. Jesus venceu a morte e todos os seus poderes. Em seguida, vem o último verso. Isso é suficiente. Lutas da terra em breve cessarão, e Jesus nos chama para a perfeita paz do céu. Caros amigos, é muito importante que nós, como povo cristão, não apenas falemos sobre essa paz e creiamos nela, mas que a apreciemos e a demonstremos. Acredito que para alguns de vocês, a melhor maneira que você pode honrar a Deus e ganhar outros para Cristo é exibindo um tranquilo e alegre estado de espírito, especialmente na doença. Nada é tão convincente para homens ímpios como ver cristãos muito calmos em tempos de perigo, muito resignados na hora da aflição, muito pacientes sob provocação e conduzindo todas as coisas como cristãos. Devemos levá-las para as mãos de Deus. Eles são atingidos com isto, pois é tão diferente do que sentem dentro de si. Quando sua terra treme, quando seus fundamentos são removidos, quando a sua saúde se vai, quando seus confortos terrenos são levados, o que eles deixaram? Mas você e eu temos tudo ainda, mesmo quando todas essas coisas já se foram e já não as temos como antes. Embora tenhamos confortos terrenos, nós aprendemos a ver Deus em todos eles. E quando eles são retirados, nós vemos todos eles em Deus. Mas os ímpios não têm esse maravilhoso senso de plena posse de todas as coisas, que é a alegria peculiar dos herdeiros da salvação. Vocês e eu somos como Jacó. O Senhor disse-lhe: esta terra em que estás deitado, darei a ti. Gênesis 28:13. Vocês têm apenas que se deitar sobre uma promessa e vocês podem reivindicá-la para si mesmos. Esta é sua pela carta magna da fé.
Vão para a Bíblia e toda a promessa que vocês encontram lá dirigida a um filho de Deus, deitem-se sobre ela e assim ela se tornará sua. Assim será. Lembrem-se de como o Senhor falou a Abraão: levante agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti. Gênesis 13, 14 e 15. Vamos acreditar que Deus nos deu todas as coisas, dando-nos o seu Filho. E o hino diz: este mundo é nosso, e os mundos que estão por vir. A terra é a nossa pousada, e o céu a nossa casa. Devemos obter esta paz perfeita de que agora temos cantado e falado. Admiro em alguns dos santos seu autocontrole, sua grande calma e profunda serenidade de espírito. Não é tudo, mas é algo muito grande. É tanto mais necessário agora, porque o mundo está com tanta pressa. É necessário para nós quando estamos fracos e em sofrimento, e quando estamos rodeados de preocupações e tristezas. No entanto, é tão valiosa quando somos fortes e jovens e o conforto nos tentar ao redor. Ó, que o mundo possa ver que temos uma paz que não pode ser tirada de nós pela força ou pela fraude. Eu não gosto muito desta palavra de Edson. Vem aqui, meu jovem, e veja como um cristão pode morrer. Parece muito teatral, mas eu gostaria que fosse assim com todos nós, para que os homens pudessem vir ao nosso lado, para ver como um cristão pode viver, e que possam ver como um cristão pode morrer. Ó Senhor que dá paz, dai-nos a sua paz e graça para mantê-la até o fim.